O meu papel é muito simples. Seria absurdo alguém acreditar, só se ficou em coma nos últimos 3 anos, que o direito digital não é importante para um advogado. A maioria dos escritórios que trabalham, e eu tenho conhecido muitos escritórios que trabalham com tecnologia forte, ficam o quê? Em silêncio, abaixo do radar. Sabe por quê? Se eu tenho alguma coisa que consegue me dar uma competitividade maior, eu não conto para ninguém, eu não divido. Hoje, no mercado da advocacia, o que eu tenho visto em alguns escritórios é colocar uma Ferrari para competir com um Fiat 147. O advogado não sabe de onde é que vem o tiro. Hoje em dia não passa pela cabeça de ninguém, pô, a Digesto aqui tem esse serviço, vende. Eu tenho meu cliente. Porra, quem é o advogado que em 2019, se tem um cliente, tem um CNPJ, espera que o oficial de justiça bata a citação? Não passa pela cabeça de ninguém que tenha 2 neurônios digitais, que ele possa esperar a citação pelo oficial de justiça, porra. Então, em 2019, tu tem um cliente, tem a tua carteira, tu tem o CNPJ dele, contrata um serviço que vai vasculhar todo dia se alguma situação foi distribuída para ele. Isso está disponível, não é caro. É barato. E não precisa do teu estagiário lá, porque o estagiário vai fazer errado, vai digitar um 0 a menos no CNPJ, vai fazer rolo e vai dar... estagiário é uma raça desgraçada. Eu tenho os estagiários lá, e eu gosto muito dessas coisas de tecnologia e tal. O André Pessoa está aí, sabe disso, a gente dialoga bastante. Meus estagiários decidiram me filmar em casa. Eles pegaram um drone, porque eu estava numa audiência, né, e fica aquela história na audiência. O advogado diz, a testemunha vem para contar que tem 3 portas, tem não sei o que, a rua. Cara, eu virei para o estagiário e disse, querido, 01, tu não tem o teu drone, não pode filmar? O que eu fiz para os advogados foi um nude, no sentido do Richard Thaler, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Dei um empurrãozinho. Porra, querido, traz uma filmagem de drone para eu entender o negócio. 700 pila ali na livraria catarinense. Compra um dronezinho. No camelô, na banca do Fernando, é mais barato ainda. Tu vai lá, filma o local. Eu não tenho que ouvir testemunha, querido. Tu vai me filmar, vai me trazer. Para que, em 2019, tu querer fazer isso? Então, hoje em dia, o que a gente verifica é que tem gente que está conseguindo correr forte e gente que está mancando. O mais legal é que, num congresso como esse, a gente consegue congregar gente que pensa das mais diversas ordens. Eu não vou aqui ficar... Onde é que eu ponho o passador aqui? Eu vou acelerar um pouquinho, eu combinei com a Sandra, para poder... Eu não, sim, só se... Tem passador? Está aqui, perdão, obrigado. O nosso colega, o Léo, o Zata vai falar depois aqui sobre o Ministério Público. O Zata foi fazer audiência comigo, se apavorou. E onde é que eu aperto aqui, meu Deus? Hacker, me ajuda, hacker. Olha, obrigado, Rota. Acho que não deu. Ele está ligadinho? Não sei se está ligado. Agora deu. Obrigado. Opa, não, isso aqui não. Ela agarra, às vezes, então, dizer na terra. Ela agarra? Oh, aí. Bom, eu não vou ter condições de fazer tudo o que eu tinha pensado, porque eu vou mostrar para vocês que eu tenho pesquisado. Além de 22 anos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, extremamente incomodado por nós não trabalharmos com nada de tecnologia no que se refere à possibilidade, às potencialidades. Nós temos automação, nós temos um sistema que funciona, que é muito bom, temos uma alteração agora para outro sistema, mas essa não é a grande discussão. A grande discussão é como eu posso ampliar esse horizonte. Eu não quero saber qual é o carro que eu estou usando, eu quero saber quantos acessórios eu posso colocar e como eu posso desenvolvê-los a partir das minhas necessidades. Um escritório de advocacia de previdenciário não tem as mesmas necessidades de um escritório de advocacia criminal. Só um exemplo. Isso é bem legal. Aqui, o André fez isso no processo crime. Como eu provo que alguém estava num lugar? O sujeito foi preso e o celular dele foi apreendido pela polícia. O que o André faz? Não quer, o negócio dele é que não foi ele, confundiram. O André não faz outra coisa, não pedir, polícia, esse é a senha, esse é o telefone, quero que resgate o rastro digital dele. Eu não preciso ficar ouvindo testemunha para comprovar que ele não estava no local. O celular está com a polícia. Só que ele tem um neurônio digital que já pensa um pouquinho mais adiante. Então, a ideia de mudar o foco, como você faz a abordagem, é muito difícil.
porque a maioria das pessoas que pensam o Poder Judiciário é desesperadora. Eu trabalho no Expojude, a gente vai nos encontros de judiciário, a gente tem gente que está hoje no Poder Judiciário em geral, nos tribunais estaduais, que não tem nenhum ovo de tecnologia e morre de medo. Então, a evolução ou vem de cima para baixo, que foi o exemplo do Supremo, que teve a coragem, o Supremo teve a coragem de contratar a UNB para arriscar a fazer uma coisa que hoje eles dominaram de Victor, e não dá nada, porque isso é tecnologia, porra, a gente gasta dinheiro e não dá nada, pivota, acabou, jogou fora. Mas isso é tecnologia, não tem como fazer entrega e prometer o que eu não tenho como fazer, eu vou atrás, eu vou desenvolver. E o que eles fizeram com o Victor foi alguma coisa interessante. A Roberta Zumblick, daqui de Santa Catarina, trabalhou no trabalho, o Fernando Hartmann, o Ricardo Fernandes, que era da Legal Labs, que agora foi comprado por uma empresa de Santa Catarina, que é a Nelway. Ou seja, a gente tem muita coisa acontecendo. Nessa ideia 4.0, que hoje se fala de uma ideia 4.0, nós, advogados e juízes, na verdade, estamos no 3.0, porque o cara acha que tem um Mac, ele comprou um Mac, aí ele acha que ele está montado. Ele colocou a maçãzinha no carro dele, lá no trás, para dizer que ele é um advogado digital. Porra, não é. A coisa voa, a coisa está no outro naipe, a coisa está indo adiante. Então, você tem gente como está pensando a utilização de novas tecnologias no Poder Judiciário. E aqui, eu estou num juizado especial do norte da ilha. Eu fui muito tempo numa vara criminal. Eu fiquei como juiz do crime 15 anos depois de ser juiz da infância. Eu achei que eu tinha visto tudo no crime. Vocês não sabem o que é um juizado especial civil. Não tem noção. No norte da ilha, não tem noção. Tem acidente de trânsito dentro do motel. Os caras bateram no motel. Um dando ré, o outro passando. Aplica aqui lei no negócio, porque, meu Deus do céu, regras da experiência, né? Quem sai de ré no motel sempre tem que tomar cuidado. Essa foi a regra, a heurística que eu usei para poder julgar o caso. Mas aquilo é muito desafiador. E é lá no tribunal, por exemplo, eu consigo... Qual é o desafio dos advogados? Endereço de partes. Quem são as testemunhas? Eu tenho acesso a um Big Data que eu pesquiso. Porra, não tem que oficiar para o raio que o parta, para a mãe Joana, para a Kazan Celeste, porra, o dado está disponível. Eu vou lá, mas por que eu vou lá? Porque eu pesquiso. Lá na Univale nós temos um grupo de pesquisa que faz o impacto dessas tecnologias novas. E uma delas é o Big Data. Hoje, embora nós tenhamos a LGPD, que entra em vigor em agosto do ano que vem, aliás, quem quiser ganhar dinheiro, faz uma açãozinha por violação aos dados sensíveis. Porque todos os sites das empresas brasileiras estão em desconformidade, o site do Tribunal de Justiça está em desconformidade, vai no juizado especial e vai ficar rico. Porque tu vai pedir 3, 4, 5 mil pela violação dos dados, porque as pessoas deixam tudo na internet. A LGPD precisa ser estudada com um pouco de vigor, e eu não tenho como fazer isso agora, mas vocês que gostam disso têm que orientar as empresas de vocês para que isso possa acontecer. De qualquer forma, hoje eu tenho aqui em Florianópolis, por exemplo, um perito, que é o Niela, que faz realidade aumentada, Pokémon GO, em processo. No júri que ele fez esses dias, eu vi o trabalho dele, a testemunha disse que viu. Ele pegou a rua, montou a rua, óculos de realidade aumentada na testemunha, no jurado, aliás, para o jurado ver que a testemunha não poderia... A testemunha não poderia ter visto o que disse que viu, porque do lugar que ela disse que estava, a visão é essa. Puf. Porra! E o cara está querendo fazer o quê? Argumentar. Fazer... O juiz do júri, o advogado do júri não é mais aquele vendedor de carro do século passado. Nosso modelo de advogado do júri era aquele advogado de vendedor de carro, que conta que está tudo bem, que vai... Mudou. Hoje, o impacto cognitivo que isso pode dar é disruptivo mesmo. Eu não tenho como desenvolver todas as questões, que a gente poderia ficar uma tarde em cada uma delas, mas eu quero dizer para vocês que me parece hoje que eu tenho 3 possibilidades de compreender a inteligência artificial, que é o que eu quero trabalhar com vocês rapidamente. O primeiro delas é direito na inteligência artificial, que é verificar a conformidade jurídica normativa dos critérios democráticos para a decisão. Esse é o primeiro campo. O campo, talvez, que nos dê maior angústia.
Como é que eu vou ensinar a máquina? Como é que a máquina vai me trabalhar com valores? Como é que a máquina vai trabalhar com critérios? E para fazer isso eu tenho que entender lógicas diversas, eu tenho que entender teoria da derrotabilidade, eu tenho que entender, ler a tese de Juliano Maranhão, da USP, ou seja, eu tenho que fazer um passo adiante, porque não é a mesma lógica de ordem 1 que nós estamos acostumados a pensar no direito. Eu preciso entender o passo. Você agora faz o quê? Faz um recurso especial, um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que será lido pelo Victor. E eu pergunto, quantos advogados que fazem recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal sabem como pensa o Victor? Ele só interessa aquilo. Se você não colocar o que ele quer, ele vai rejeitar. E depois tu vai para o Facebook reclamar. Porra, faz petição pública, faz coitadinho, não dá, porra. Se a tua conformidade é isso, tem que preencher o checklist. Ou você faz conforme, ou você não vai dar reclamar depois. Esse modo eu preciso discutir, e aí a minha crítica, critérios de algoritmo público, possibilidade de contradição, participação democrática das entidades, Ministério Público, a advocacia, a Marília está aí, e a minha orientanda no mestrado, Marília Raposo, orientando o mestrado da Univale, pesquisando isso, como a gente está montando um mecanismo de decisão para a teles, para acabar com as ações da tele. Aliás, na verdade, a gente acha que eu consigo, além do meu juizado, julgar 21 ações de teles, 21 teses, sozinho, do Brasil inteiro, sozinho, com o uso da máquina. A gente vai fazer isso. Plano de saúde são 7 teses. Eu não preciso de nenhum mais juiz no Brasil para julgar os 7 casos de plano de saúde. Porque o juiz não julga, o juiz é uma fraude. Bancário, nós temos 21 teses. Esse dia o juiz ficou bravo comigo e disse, mas tu quer acabar com o meu serviço, eu sou relevante. Eu disse assim, querido, sinceramente, olha para a Câmara da Verdade, olha para cá, e me diz, qual foi a decisão reflexiva, ponderada, que tu precisaste tomar em matéria bancária no último ano? Sério. Responde. Me dá o caso, porque foi significativo. Ele não tem. Porque a vida dele é pegar o caso, ver qual é a tese, ir no site do Banco Central para ver a média de juros, voltar. Porra, isso a máquina faz. Isso a máquina faz. E com grau de acurácia muito maior. Então, a primeira questão eu tenho que discutir. Nós vimos aqui no direito o carro não tripulado atropelando gente. Tem carro tripulado da Tesla andando em Floripa, eu já andei, é assustador mesmo o carro fazendo isso. O carro realmente vai sozinho. A questão é que ele aprendeu quem que ele vai atropelar, um idoso ou uma criança. E em Floripa. A gente podia até fazer o algoritmo bugar um pouco e pegar umas pessoas que a gente não gosta, né? Porque isso é bem significativo. O Alaor Leite acabou de publicar um livro pela Marcial Pons Brasil sobre essa discussão, que é uma discussão mundial. De quem é a responsabilidade civil disso? Quem é a responsabilidade penal? Ou seja, você tem aí uma névoa muito grande. Nessa perspectiva, a gente tem para discutir como a gente pode incluir valores éticos ou discussão moral sobre alguma coisa que não é uma decisão natural? Quais os critérios para a decisão? Então, não tem como desenvolver tudo isso, mas é altamente relevante, porque o Facebook fez, quando fez o Bob e a Alice, que foram 2 personagens criados por eles, 2 robozinhos, eles inventaram uma linguagem entre eles que os programadores não reconheciam. Então, como é que você controla quando a linguagem não passa a ser reconhecida? Bom, o mundo é enorme. O que eu quero mostrar para vocês é o item A. Primeiro campo é o que nós, em geral, fazemos. Nós vamos discutir critérios, valores, modos de decisão, formas de decisão, quantificação. O segundo é o direito como IA. É a capacidade de substituição de decisões pela racionalidade da máquina. Esse é o ponto em que a tecnologia entra com tudo. Então, aqui no primeiro ponto, talvez nós juristas possamos ter um grande protagonismo. No segundo, algoritmo não é alguma coisa de outro mundo. Algoritmo é uma coisa relativamente simples. Claro que tem muitos algoritmos, o algoritmo não é uma coisa única, tem muita possibilidade. Eu fiz engenharia antes de fazer direito. Então, eu fiz um tempo de engenharia antes de fazer direito, que era uma coisa que eu realmente gostava, e de lá para cá, o envolvimento com a matemática me deu algumas facilidades. Em geral, nós das ciências sociais odiamos matemática, mas aqui ninguém precisa entender como funciona o algoritmo, assim como você não precisa entender do algoritmo para dirigir o seu carro, que está cheio de tecnologia. Você tem que saber como funciona, entender o que deve ser preenchido para que aquilo possa fazer algum sentido. E aqui, a substituição, o apoio da decisão por isso, o Ricardo sabe bem disso, vive tomando
decisões com a ajuda da máquina, porque tem Alexa em casa, tem OK Google, fala com o telefone, vai para lá e vai para cá, batendo foto com aparelhos de internet das coisas, que são hoje a nossa nova novidade. Na internet das coisas é muito interessante, lá em casa tem a Alexa, e a Alexa me obedece, meus filhos, eu comprei uma Alexa porque meus filhos não me obedecem mais, então eu comprei a Alexa, que a Alexa é bom, diz, Alexa, please, aí ela faz o que eu quero, dá minha agenda, manda ela ficar quieta, e eu fui agora, a Ju, que foi no programa do Bial, que está agora trabalhando numa empresa de Curitiba, a Ju é um humanoide bem interessante, humanoide que a gente consegue programar e fazer muita coisa, conversar com ela sobre temas jurídicos, bem interessante, só que ela tem tudo, né? Então, hoje a discussão chega num ponto tal que a Ju tem boca, vagina, ânus. A Ju é vendida para possibilidade de manutenção de relações sexuais. E a discussão em alguns lugares do mundo é que tem se feito bonecas com robô, com capacidade de interação, criança para pedófilos. Então, vejam a dimensão que isso toma. E aqui não vou fazer um julgamento moral, porque só para entrar nessa discussão daria um inferno para discutir. E o terceiro campo é o da regulação jurídica dos modos de produção e implementação de IA. Pouquíssimos escritórios hoje entendem de startup, pouquíssimos escritórios entendem do que é. Quando um escritório é chamado para fazer um contrato inteligente, por exemplo, ele vai nos livros antigos. Mudou. É outra perspectiva. Você não sabe como é que funciona uma lógica de blockchain, não sabe como é que é. O cara acha que blockchain é Bitcoin. Não, Bitcoin é... Então, ele não consegue entender o que é um éter. Éter não é para cheirar, pelo amor de Deus. Então, um cara vai lá, ele não consegue se situar. E o grande desafio nosso não é fazer uma pós-graduação disso, como o André está fazendo, é fazer pequenos cursos. O desafio da Comissão de Tecnologia é pegar um dia e fazer, um dia nós vamos mostrar o que é Bitcoin. Nós vamos mostrar o que é blockchain. Um dia é 4 horas. Alguém vai ensinar o que é blockchain. No outro dia, do blockchain, o que são as moedas digitais? Altcoin, Bitcoin. O que é um Ether? Eu posso fazer um Ether? Como eu compro? Quais os riscos associados? Tem regulamentação da Receita Federal? O meu cliente chega no escritório e diz, quero comprar por Bitcoin. Isso é lavagem de dinheiro? Não é lavagem de dinheiro. Quais os riscos associados? Fazer due diligência de tudo isso. É possível? É. Esse é um trabalho que não será encontrado numa pós-graduação e nem numa questão online. É de vocês conseguirem se arregimentar e fazer esse esclarecimento. Porque isso não é mais brincadeira. Casas em joalheria internacional são compradas mensalmente com Bitcoin. E tem gente fazendo contratos, se arriscando, porque está transferindo internacionalmente, fora do Brasil, e transferindo propriedade. Isso é muito arriscado para todo mundo, inclusive para o advogado que vai dar consultoria e depois pode ser responsabilizado porque deu uma opinião equivocada. Então, o nosso desafio realmente é atualizar. Eu vou trabalhar com vocês, mostrar para vocês muito rapidamente o que os tribunais têm feito sobre inteligência artificial. Bom, inteligência artificial tem a forte, que seria uma substituição do juiz por outro. A França agora proibiu o uso de inteligência artificial no judiciário. É meio que um medo exacerbado. Se a entrada e a saída é humana, no meio tem alguém que vai dar os critérios. A minha preocupação não é com a máquina decidindo. Aliás, a máquina decide no meu juizado. A máquina decide em várias experiências que a gente faz por aí e decide com um grau de acurácia maior do que eu, do que qualquer estagiário, do que qualquer juiz, porque ela consegue não errar menos. Ela tem uma capacidade cognitiva. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso com uma grande capacidade cognitiva. Só que a grande questão é que eu tenho que poder influenciar na máquina, eu tenho que entender o que eu preciso colocar para ela decidir. Eu não tenho a substituição do humano. Não é um juiz que vai fazer como se fosse o Alexandre. Esse não natural não existe ainda. O que nós temos é a inteligência associada nas decisões que poderiam ser tomadas por humanos com critérios relativamente claros em que ela possa decidir. Isso está funcionando, em vários escritórios tem isso acontecendo. O Watson, no ambiente americano e canadense, fundamentalmente o Ross, é uma experiência exitosa. No Brasil, nós temos uma dificuldade que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que nós precisamos traduzir tudo para o inglês. Nós estamos usando hoje alguns aplicativos que precisam de uma tradução que é um limitador da nossa língua. Mas o que a gente já tem aqui, os tribunais, são 13 tribunais utilizando relativamente bem inteligência artificial. O grande campo da inteligência artificial hoje nos tribunais é a execução fiscal.
porque a repetição é muito grande. Então, tem tribunais que estão fazendo Bacen num volume muito grande. Tem erro? Tem. Tem erro humano, tem erro. Esses dias eu penhorei fiz um Bacen numa empresa que tinha o mesmo nome, era marmoraria não sei das quantas, só que a marmoraria não sei das quantas não era o mesmo CNPJ e levou um tufo muito grande. Ou seja, você tem a possibilidade de, associando Big Data, até conferir esse tipo de questão. TRF da 4ª Região, TJ fez o Victória também na execução fiscal, que é lá o Fábio Porto, que é o juiz, tocou isso muito bem, o Everson esteve lá comigo, o Everson de Gesto, conhece o Fábio Porto, ou seja, a possibilidade de você sequenciar sem servidores toda uma ação que antes era feita manualmente. Eu tenho uma dificuldade imensa de fazer Bacen Júri no juizado, que é alguma coisa que eu tenho que entrar no site, colocar, digitar, reservar, e tudo isso pode ser feito simplesmente, realmente com alto grau de acurácia. Até a Softplan desenvolveu uma aqui também para Santa Catarina. Para que vocês tenham uma ideia, das 7.000 penhoras realizadas, que foi só um piloto de 3 dias, foram verificadas apenas 3 inconsistências, automaticamente identificadas e corrigidas pelo próprio sistema, que foi o Tribunal do Rio Grande do Norte. O Tribunal do Rio Grande do Norte tem um que chama-se Poti e Clara, que, da mesma maneira, usa o Bacen Júri para realizar essa atividade. O ELIS, também do TJ Pernambuco, é o outro que é utilizado na inteligência dividativa. O radar do TJ Minas Gerais identifica na base de dados aqueles casos que já têm repercussão geral, ou seja, você tem um caso de repercussão geral que está com o desembargador lá, ele está na vez para esperar a assessoria, que entrou na fila agora, ninguém abre, porque aqui tem que dar um F12, ver o que é. Então, aquilo ele vai já, na base de dados, recolhendo os casos em que se discute temas já julgados pelo STJ, ou seja, em matéria repetitiva. Ele faz uma limpeza do teu sistema com isso. Esse foi um trabalho que foi feito também pelos nossos colegas lá de Minas Gerais e, putz, agora me escapou o nome dele, eu não consigo fazer. O Victor do Supremo Tribunal Federal, que já está na fase 2, o Victor agora, o Fernando Hartmann e a Roberta Zumblick estão trabalhando na fase 2, que é criar um problema. Nós temos um problema no Brasil. Cada um faz petição do jeito que quiser. Vocês sabem como é que era o Diário Oficial de Alagoas em Comic Sans? Porra, não dá. A petição, o advogado, se quiser fazer a citação recuada, com 3 centímetros, com 10 centímetros, com negrito, de ponta cabeça, ele pode fazer do que quiser, para o juiz também. Nós não temos um padrão de produção de documentos. Isso é ruim? É democrático? Não sei. O que eu quero dizer é que, para a máquina, dá mais trabalho para a gente ensinar para ela o que é uma citação, o que é o caso. Quando você faz um recurso extraordinário e você coloca, o acórdão recorrido é esse, e põe a ementa do acórdão recorrido, aquilo eu tenho que conseguir ensinar a máquina para ler aquilo como sendo o acórdão recorrido e não como um acórdão referenciado para fazer parâmetro. Então, eu tenho que ensinar. E foi esse o primeiro problema do Victor, agora já um pouco mais resolvido na versão 2. O que isso tem significado é a capacidade de gerir muito maior, e o que nós precisamos discutir é, e se naquele caso nós quisermos falar de overruling e distinguished? Nós temos que criar mecanismos, daí que a padronização seria interessante, porque eu quero, naquele meu caso, fazer o quê? Um overruling, porque aquele caso eu preciso superar a tese. Essa tese que eu estou discutindo não está presente nas teses do precedente do acórdão padrão. Então, eu tenho que criar justamente mecanismos que isso possa acontecer. O Superior Tribunal de Justiça está caminhando, está patinando em relação a isso. O crânio do TJRJ-RO é alguma coisa que pretende fazer, Rondônia, que os juízes possam ter mecanismos de apoio à decisão. O processo está andando, é bem legal, o crânio do TJRJ, e os próximos passos dependem muito mais do apoio externo do que interno. E aí a OAB pode ter um protagonismo, porque eu, Alexandre, juiz, eu não posso fazer nada no SAGE, eu não posso fazer nada no EPROC. Para eu fazer, eu tenho que hackear. E eu faço isso. Por quê? A inovação, se ninguém botar a roda na grama, ninguém ganha o grande prêmio. Eu vou me arriscar, eu não faço nada ilegal. Mas eu tenho que... eu não consigo pegar a base de dados dos processos do tribunal. Eu tenho que fazer o quê? Fazer um bot, pegar o bot de madrugada para ele ficar baixando o processo. Porque eu não consigo pegar, eu não tenho acesso.
E eu não posso pedir acesso ao tribunal que ele não me dá. Então, se ele me der, vai demorar tanto, vai perguntar tanta coisa, que eu vou lá e pego o processo com uma OAB da Sandra, que me emprestou a OAB para poder fazer o clareamento de todos eles. Pois é, então já vou terminar com vocês. Então, aqui para mostrar para vocês o que a gente tem ensinado à máquina. Como é que as pessoas perguntam, tá, Alexandre, tu falasse isso, tá, achei bonito, vi um vídeo na internet. Sorry. E o que a gente tem feito? Então, eu vou mostrar como a gente está executando num convênio via Nelway Legal e Univale a utilização de mecanismos para ensinar. O que é isso? Isso é uma página de um aplicativo chamado Challenger, que a gente ensina o computador o que é uma data de decisão, o que é um relator, o que é um pedido, e vai ensinando. Então, são 3 etapas. Machine Learning é ensinar a máquina o que significa, igual o estagiário. Relator é assim, é desembargador. Se tiver ponto, é desembargador. Se tiver desembargador, também é desembargador. Se o pedido está aqui, o pedido é... E aí tem alguns desafios, por exemplo, se na petição inicial, numa ação de consumidor, o advogado pede para que a ré junte a gravação do protocolo, eu tenho que ensinar para a máquina que aquilo é um pedido de inversão do ônus da prova, que ela não consegue entender de maneira direta, porque se eu só peço isso, não ensino para ela que, naquele caso, incide uma regra do CDC que inverte, ela não aprende. Eu vou ter que ensinar, e depois que ela aprender que aquele pedido ela vai fazer isso de maneira automática. Então, nós temos que usar... Nós pegamos todos os acórdãos, agora a gente está no Tribunal de Minas Gerais, todos os acórdãos TJ Minas Gerais, só agora de teles, de uma tele, são 27 mil acórdãos, em que a gente está ensinando um a um o que significa do acórdão. Para dar o quê? Para ela entender quando receber uma ação, para ela entender quais são as expectativas e depois fazer um trabalho de jurimetria, que é fórum shopping. Qualquer um aqui é advogado, se eu puder escolher. No Juizado Especial do Norte da Ilha está saindo uma sentença de aérea em 3 meses. No centro, 1 ano, tu vai entrar onde? No juizado. Só se eu der muito menos lá no juizado. Então, fazer fórum shopping é alguma coisa que não é violador de ética. Você tem um dashboard para saber quanto tempo demora, qual é a média de julgamento, que a gente está fazendo isso com algumas empresas também, lá na Univale. Então, o que a gente tem feito? Esse é um aplicativo chamado Challenger, pelo qual a gente vai ensinando a máquina. Aqui eu não tenho como detalhar, até pelo adiantado da hora, mas a ideia, e aí eu apresento uma tela aqui, é em linguagem natural, como você está fazendo isso com a ANEL e a Legal Labs, e aqui você tem que pegar, conforme o artigo 1022, estou dando um exemplo para vocês, você vai pegar o 1022, vai colocar embaixo, vai ensinar o computador que aquilo é isso, e tem que passar depois para inglês para poder... para que você vai ensinando a máquina. Aqui é onde se tem feito os trabalhos em telecom, serviço de saúde, e bancos, fundamentalmente, que são os pontos fundamentais. Aí você tem 3 etapas, uma etapa de machine learning, uma etapa de deep learning, uma etapa de cognitive learning, que são as 3 campos onde a coisa realmente funciona. É um pouco mais complexo, é mais técnico, não vou trabalhar com vocês. E isso são as entidades. O que a gente precisa entender, e fazer a máquina entender, são as entidades. Então, ali, eu passei para vocês rapidamente as entidades que a gente vai destacando em cada uma das ações, em cada uma das petições. Por quê? Eu imagino o seguinte. O que é o nome de... Gustavo. Gustavo, imagina o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, Gustavo. Gustavo está lá no escritório dele, aí chega uma parte e diz assim, doutor Gustavo, eu queria que o senhor fosse meu advogado. Aí, Gustavo, sim. Qual é o seu caso? Meu caso é o seguinte, eu comprei ali numa loja no centro um telefone celular que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O senhor podia abrir aí o Código de Defesa do Consumidor, doutor Gustavo, o artigo 8.078? Dê o artigo aí, consumidor, artigo 3º. Aí o senhor podia dar uma lidinha? Aí o doutor Gustavo já acha assim, mas lê. Aí depois que deu isso, ele disse, porque aqui aplica-se são direitos do consumidor do artigo 6º. O senhor podia ler também? Começa a ficar puto, não começa? Porque tu não te respeita. O que os advogados, em geral, fazem uma petição? Reproduzem a lei para o juiz e depois reclamam que a gente não lê. Vai para o inferno. O cara vai na sustentação oral para o desembargador e diz assim, porque o artigo 312 proíbe a prisão. Aí lê o 312. O desembargador vai para o celular e ele fica bravo.
Porra, tu perde a atenção da pessoa no detalhe. Pô, o cara ganhou para fazer isso, porque se o cliente dele chega para o Gustavo e começa a pedir para ele ler a lei, é porque ele não confia ou acha que ele é burro. Então, o modo de peticionar mudou. Hoje, os advogados que são assertivos, o juiz lê uma petição. Pô, tu vem 3 páginas para pedir gratuidade, ele vai para o inferno com 3 páginas. Eu tenho que baixar 3 páginas para saber o que o cara está falando. Aí ele põe a lei 1060, o artigo 5º da Constituição, reproduz em negrito recuado. Porra! Então, nesse caótico, a gente tem o desafio de ensinar o computador, porque não tem o mínimo de operatividade nisso. Aí o cara me disse assim, mas doutor, eu preciso fazer uma petição bonita para o cliente. Faz uma para o cliente e faz uma para o juiz. Aí é a coisa um pouco maior. O que a gente tem usado? Isso é bem legal, OAB Júris é interessante, porque é um banco de dados hoje significativo, tem muitos outros do Brasil, muita coisa acontecendo boa, mas é um banco de dados com capacidade de você validar o julgado, porque tem muito banco de dados que é ruim, não é adequado. Depois aqui, rapidamente para vocês, porque eu já estou estourando meu tempo, a gente tinha uma dificuldade que era fazer isso em PDF, que é uma discussão mundial no Brasil com PJE, aquilo que deixa a gente mais velho não é o aplicativo, é o Poder Judiciário quando tem o PJE, o EPROC, tudo que não faz funcionar, isso não é aquele aplicativo, mas na verdade, isso e casamento que também deixa a gente um pouco mais velho. A ideia é fazer um dashboard no final que está funcionando, em que você tenha um alto grau de previsibilidade das decisões. Só que o dashboard é feito para cada cliente, ou seja, para o juiz é um, para a parte é outra, para o gestor é outra. O gestor não quer saber de nada, a não ser como pode gerir um problema que é o setor jurídico dele. Então, a abordagem do jurídico é bem significativa. Eu não tive como desenvolver os temas de uma maneira muito mais sofisticada. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma discussão muito, muito grande acontecendo dentro da universidade, com grupos de estudos significativos. No convênio com a ANEEL, a gente abriu aqui um laboratório, está abrindo um laboratório na EC 401, na Univale EC 401. Nós temos agora uma linha de pesquisa no mestrado com 4 orientandos escrevendo sobre isso. A primeira orientanda que escreveu sobre inteligência artificial foi a Fernanda Pacheco Amorim, que está ali do lado de fora, que desenhou um aplicativo para violência doméstica e inteligência artificial associada à proteção das mulheres. E isso é muito significativo porque a internet das coisas está chegando no Brasil. Alguém aqui, quando você pega o seu celular e fala assim, já aconteceu com todo mundo nessa sala, você fala de quer ir para Macapá, aparece propaganda de Macapá no telefone. Se você falar aqui Jamaica, ou aparece propaganda da Jamaica, do Bob Marley, ou de alguma coisa para fumar. Mas, em geral, vai aparecer alguma coisa associada. A pergunta é, onde estão essas gravações? Eu posso resgatá-las para a defesa? Eu posso usar? O Ministério Público pode requisitar? A polícia pode acompanhar? Quando vocês deram o opt-in, quando deram o ok, lá vocês fizeram uma coisa que se a Amazon, a Google, verificar um crime, ela tem que reportar. É o reportante digital. E tem um caso famoso, que eu não trouxe aqui, mas que eu uso muito na sala de aula, em que o casal estava brigando em casa, começou a brigar nos Estados Unidos, tinha Alexa em casa, e o cara começou a agredir a mulher, e a Alexa pegou a gravação, ligou 91, chamou a polícia, e o cara foi preso em casa, sem que a mulher ou nenhum vizinho tivesse chamado. É muito legal. Ou não? A questão ela estava ouvindo e ela conseguiu perceber. Aí tem um caso outro, que o casal era sadomasoquista, por isso também apareceu lá para acabar com a festa, porque estava aquela selvageria e ele não consegue saber quando é um, quando é outro. Gritou, chamou, xingou, pediu, ele vai, chama a polícia, porque ele não consegue entender. Isso que é legal. Esse exemplo é muito legal para mostrar como o computador consegue perceber das palavras que são ditas, da entonação que é dito, um pedido de ajuda. Socorro, ajuda, me bate, para de me bater, essa história toda, ela chamou a polícia. Então, o nosso desafio é que isso é uma internet fraca. Ela vai chamar a polícia porque ela aprendeu que aquilo pode ser um indicativo dessa ordem. Com isso tudo, pessoal, o que a gente tem feito hoje é pensar os impactos do jurídico. O Compass é uma experiência americana. Tudo que Stanford tem feito, o professor Roland Vogel, o mundo está voando.
E tem gente querendo voltar para trás, chegando no escritório, porque é muito difícil. O cara é advogado, chega no escritório, tem os estagiários que babam nele, que um dia querem sê-lo. Ele foi advogado e deu certo a vida inteira. Sempre foi assim. Ele compra os livros, lê os julgados, lê jurisprudência catarinense, e ele está acostumado a dar certo. A Kodak também achava que o negócio dela era fazer filme, e quebrou. Era uma empresa mundial. Os bancos, o Santander não é mais banco, é empresa de tecnologia. Sexta-feira passada, eu fui no escritório em São Paulo, dia 19 de julho, tem um amigo meu, um escritório famoso de tecnologia, que o Paulo Maximiliano é meu amigo. Eles tinham lá no prédio da BL, no Rio de Janeiro, 2 andares. Eu cheguei para visitar, eles estão com um andar. Diminuiu, metade do andar de advogados foi embora. Metade do escritório é TI. Escritório tecnologia. Pagam pelo mercado. E eles voam. Voam com tudo. Até para saber acordo. Eles sabem, eles monitoram as pessoas na rede social, no webcheck. E, para terminar, você vai numa sala, numa audiência, fazer um júri, ver uma testemunha. Cara, tu tens reconhecimento de pessoas por foto no teu celular e tu não usa. Tu vai fazer uma pergunta para o policial, tu não sabe dele. A coisa mudou. Balada, no meu tempo, balada, e da Sandra, a gente ia para a balada e falava assim, né? Ó, sabe aquela terceira lá, ó, tu conhece? Não, será que teu amigo conhece? Pergunta. Ficava naquela assimetria de informações. Ano passado, na Copa do Mundo, eu estava ali no juizado, fui ver o jogo ali na Primavera Garden. Aí tinha uma menina que sorria para mim, e disse, meu Deus do céu, e agora? Quem será? Não sei o quê. Assim, porra, Alexandre, que burro que tu és, né? O que é o pensamento linear? Peguei o telefone, escondidinho, aumentei, agora eu vou comprar um daquele Huawei, que é aquele celular, minha filha comprou, eu dei para ela. Cara, a câmera é 50% digital, dá para ver o que tu está lendo no WhatsApp aí, e não precisa ser hacker e nada. Cara, eu vi, aí ele botou na tela, eu vi o que a menina do outro lado, da outra loja estava escrevendo. Porra, louco. Comprei 2. Imagina, tu tá na audiência e tu tá vendo que o advogado da outra parte está escrevendo ali na frente. E assim, eu bati uma foto dela, botei no Google Imagens, apareceu quem era, Facebook dela. E ali, ó, em 3 minutos, eu descobri quem ela era, o que ela curtia, que ela gostava do Caetano, que ela gostava do Gil, que ela gostava do Chico Buarque, que ela tinha estudado comigo. Só que ela tinha feito tanta plástica que eu não reconhecia. Mas o computador reconheceu na capacidade de ver. O mundo é outro. O que me preocupa hoje é muita gente que... tem coisas que a gente conhece, que é o direito analógico. Tem muita gente boa. O segundo é a gente que ele conhece, mas desconhece. A gente sabe que tem tecnologia, mas não vai atrás. Isso é um problema. O conhecido, desconhecido, que é o que, em geral, acontece conosco da tecnologia. O que é muito difícil de aturar hoje é que tem gente que nem sabe que esse mundo existe e está competindo com advogados que estão voando nessa área. A minha preocupação, como a todos de vocês, é aumentar a competitividade. Aumentar a competitividade de todos nós, para que possamos ter um julgamento e uma disputa justa. E para que se possa fazer isso, o papel dos advogados é fundamental em compreender, difundir e aumentar o conhecimento digital nesse mundo. Então, eu fico muito contente, coloco a Univale à disposição, coloco o juizado. Nós temos muita coisa acontecendo assim debaixo do radar, mas o que é o desafiador é que nós possamos ter, em cada um de vocês, a possibilidade, a curiosidade de reinventar o Poder Judiciário. Do jeito que está, os advogados que conseguem competir, montados em dispositivos com a máquina, têm uma capacidade de êxito muito maior. E você não sabe, nem às vezes, de onde vem o tiro, de como ele sabe esse tipo de questão. Uma simples procura na internet, um webcheck. Eu controlo o meu webcheck. Eu tenho câmera no meu carro. Eu tenho câmera ligado. Qualquer um que fala comigo é gravado. Eu gravo todo mundo. 100%. Está gravando aqui, mas eu vou contar. Quando eu estava na Lituânia, fui na Lituânia, levei meus alunos da Univale na Lituânia. Eu disse, quem não quiser as fotos no telão, desliga o celular.
Quem não quis, se tiver uma foto aí numa pasta, aí esconde, põe naquela... Quem quiser, deixa aberto. Liga o celular. Liguei o celular dos alunos da sala. Coloca na rede da universidade. Colocaram na rede da universidade. Quando eles colocaram na rede da universidade, a rede era fake, era a rede minha. Eu comecei a replicar todos os telefones no telão. Vocês adoram uma internet grátis, né? Parabéns. Parabéns. O mundo é de muitos riscos. Os rastros digitais são assustadores. E a gente está aí para poder ampliar o horizonte de vocês. Nessa perspectiva, eu fico muito agradecido que a Sandra tenha me aberto essa possibilidade de dialogar com vocês. Quem quiser coisas mais técnicas, eu posso disponibilizar para vocês. Quem quiser artigos, tem uma lista de discussão nossa no WhatsApp, que manda um WhatsApp para mim, eu coloco nessa lista. Lá não pode falar da bom dia, da nada, botar... É assim, é para compartilhar material. Quer discutir, manda em inbox, porque se começar a discutir no grupo, eu excluo. Eu excluo igual o WhatsApp da família, que é assustador, porque o WhatsApp da família é a pior coisa do mundo que pode existir. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aniversário de alguém, que inferno que é aquilo que tem aniversário de alguém. E aí, na época da eleição, a minha mãe tinha uma posição, tinha outra, eu disse, o grupo de família é para mentir que a gente se ama, põe foto das crianças, a gente elogia, aquela história toda. Aí a minha mãe, eu saí do grupo. Aí ela me botou de volta. Eu saí, ela me botou de volta. Eu saí, ela me botou de volta. Ah, não tive dúvida. Não tem criança, mandei 10x vídeos. Aí ela me tirou. Então, porque grupo de família, você tem que usar estratégia. Então, eu fico muito contente de ter tido esse espaço com vocês. Perdão pela brincadeira. Eu não uso mais terno e gravata porque não me parece que é uma formalidade importante para as partes numa audiência judicial, mas na minha vida, eu acho que quem dialoga com tecnologia, quem vive no dia a dia da tecnologia, já percebeu que o mundo bate em outra frequência, e eu espero, sinceramente, que vocês possam se interessar cada vez mais. Contem comigo, contem com a comissão da OAB, que está fazendo um excelente trabalho no aspecto digital. Estou à disposição de vocês.